Boa noite, tudo bem? Guerreiro e guerreira, corretor e corretora de imóveis. A gente sempre fala aqui no EducaPod duas coisas. Te agradecer pela audiência, evidentemente, porque a gente recebe e percebe o quão é importante o papel do EducaPod para você, corretor e corretor, na sua operação diária, naquilo que acontece aí, na sua labuta diária, sabe? Aquela coisa de visitar, de ir para os cartórios, de correr atrás de documentação. A gente entende muito bem como é que é essa operação. E o nosso objetivo aqui no EducaPod é trazer processos, trazer educação continuada, trazer capacitação, trazer informação para que a tua operação fique mais leve, mais assertiva e mais legal. Hoje a gente tem um tema muito importante aqui no EducaPod. Prevenir é lucrar. Negócios imobiliários blindados. Como é que eu blindo um negócio imobiliário? Pois é, tem uma coisa muito importante que precisa ser muito atento, todos vocês, corretores e corretores, dar atenção para esse detalhe, que é o aspecto jurídico das suas transações imobiliárias. Isso é fundamental para processos seguros e para a tranquilidade das partes, tanto sua, do comprador, do vendedor, da imobiliária, da incorporadora, ou seja, criar processos seguros e blindados, né, faz o sucesso. No mercado imobiliário, onde decisões que envolvem altos custos e impactos de longo prazo, blindar juridicamente, evidentemente, né, os negócios é o que separa o sucesso da dor de cabeça. E hoje não podia ser diferente, a gente está trazendo aqui primeiramente um amigo meu querido, né? Eu tenho uma admiração pelo trabalho dele e a maneira didática, a maneira como ele tem levado a informação e o conhecimento para a categoria de corretores e corretoras. Evidentemente, a grande maioria que nos acompanha já conhece o meu querido amigo Flaviano Vetter Tauschek. É isso, Flaviano? Tauschek, isso mesmo, João. Tauschek. É uma honra receber você aqui. Olha só, gente, o Flaviano, ele é procurador jurídico do Cresci de Santa Catarina, advogado com 28 anos de atuação no direito imobiliário, é professor de direito imobiliário ao longo de toda a sua carreira, com passagens por diversas universidades de Santa Catarina. Ele é pós-graduado em Direito Empresarial e mestre em Ciências Jurídicas. Olha só, é ex-presidente do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis e ex-conselheiro da OAB e do Conselho Estadual de Educação. Ele é membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário e com um currículo sólido e uma vivência profunda no setor. Experiência vivida na prática, vivida no dia a dia. E é isso que ele vai trazer para a gente aqui hoje e para você, corretor e corretora. Ele vai trazer insights valiosos de como transformar a prevenção jurídica em vantagem competitiva. Flaviano, meu querido amigo, seja muito bem-vindo ao EducaPod. Boa noite, João. É um prazer estar aqui, agradeço o convite e vamos ter uma conversa e espero colaborar com a audiência. Não, com certeza vai colaborar sim. Eu tenho falado e eu tenho visto. Eu vi uma palestra sua, Flaviano, me chamou muita atenção. Não porque só foi minha atenção, mas pessoas que vieram falar comigo naquele dia, sabe? Que legal. Ele é advogado mesmo, porque ele falou tão fácil da gente entender, né? Agora eu entendi melhor o processo, que bacana. Teve alguns até, né, que eu indiquei para que entrasse no site do Cresci e fizesse ali consultas contigo, né? Porque você tem essa função ali no Cresci, que foi um projeto maravilhoso que o Cresci desenvolveu também. Então é uma honra recebê-lo aqui, a categoria ganha muito com isso e você que está nos acompanhando, prestem muita atenção, porque se preocupar com o aspecto jurídico, blindar o aspecto jurídico, né, é garantia de sucesso e tranquilidade. É isso, Flaviano? É isso mesmo, João. Os negócios jurídicos, os negócios imobiliários hoje em dia, né, são em cifras gigantescas, né, valores e mesmo em valores menores para pessoas de menor potencial, é todo o dinheiro que tem, muitas vezes, de uma vida para fazer uma aquisição imobiliária. E outros negócios de investidores, né, em cifras milionárias. Então, independente do valor do negócio, é importante todo o cuidado, porque às vezes um negócio que pode parecer muito bom acaba se transformando em prejuízo. Então, a expressão blindar o negócio para que dê certo, para que realmente seja, né, algo vantajoso para as partes, que seja aquilo que a pessoa realmente quer, investir aquele dinheiro importante, isso deve ser uma preocupação de todos. Quando a gente fala em blindar um processo jurídico, né, numa transação imobiliária, como você mesmo está falando, porque envolve, independente do valor, envolve vidas, envolve pessoas, envolve, às vezes, tudo que a pessoa tem naquele momento ali para fazer, né? Ou até um investidor que, na verdade, está fazendo um negócio pensando em dinheiro, pensando no sucesso daquilo a médio e longo prazo. Quando a gente fala de blindar o processo, é também pensar na tranquilidade futura, não é? De um possível passivo ou de um possível processo que possa ser ruim. Então isso tem que ser prevenido
e previsto antes, não é isso? Sim. Infelizmente, são várias as situações, né, de negócios imobiliários que vão parar no judiciário, né, para resolver pendências que facilmente seriam evitáveis se tivesse esse cuidado prévio, né, anterior ao negócio, de fazer uma diligência jurídica, de fazer uma análise, de estabelecer cláusulas mais claras e precisas, né, fora golpes, fora situações de irregularidades da matrícula, situações que às vezes nem o vendedor sabe, mas que acabam inviabilizando depois de ter uma segurança aquele negócio. Então é muito importante fazer essa análise prévia para evitar a dor de cabeça depois. Quando a gente sabe que você, e eu acompanhei o trabalho teu ali no Cresci, a gente sabe que você é um defensor, né, da capacitação, né, continuada, da educação continuada, né? Na sua opinião, qual seria a importância de uma abordagem educativa com os clientes no mercado imobiliário? Presta atenção, né? Essa pergunta ela é muito inteligente, porque quando a gente fala do aspecto jurídico, né, a gente fala desculpa, da legalidade, a gente fala de normas, regimentos e uma série de coisas, né? E isso passa na mente de quem está nos ouvindo um aspecto técnico até difícil de entender, meio assim, ai meu Deus, tenho que ver isso aí agora. Teve até o Dr. Murilo que teve aqui, ele falou uma frase muito interessante, né? Que o corretor, em via de regra, ele tem medo de pôr um advogado num processo porque ele acha que o advogado vai acabar atrapalhando o negócio dele, não é? Então, assim, ter essa capacitação e entender que é fundamental a busca por um profissional, a busca por entendimento, é importante isso para você, Flaviano? Sem dúvida. O negócio que daria mais segurança seria realmente um negócio feito com a intermediação de um bom corretor de imóveis, que entende do negócio, e aliado com um advogado para fazer a análise, né, principalmente documental, porque tem situações que realmente às vezes extrapolam um pouco, então negócios muito específicos, né? Uma análise que o corretor de imóveis, apesar de ser bom e de ter a necessidade de compreender o negócio, requer um ou outro negócio, né? Uma participação de advogados. Mas o corretor de imóveis também tem que acabar sendo informado, e sempre estimulei isso, né? Então eu tento, na medida do possível, fazer essa tradução aí, né, para os corretores de todas as situações que envolvem o negócio imobiliário, porque nessa questão de educar o cliente ou educar o corretor, quanto mais bem informada a pessoa tiver, melhor vai ser. Então eu dei aula também muito tempo de direito do consumidor, eu dava exemplo sobre bula de remédio. Tá tudo ali, mas às vezes a informação não está clara para o consumidor. Né? Diz a causa, você fala, se dissesse que causa dor de cabeça, seria mais fácil. A letra pequena, né, dificulta tudo isso. Então isso serve para todas as situações. Quanto melhor a pessoa estiver informada de tudo que está contratando, né, até mesmo tomar um remédio, imagino para comprar um imóvel de grande valor, né, isso vai dar mais segurança jurídica às partes ali envolvidas, aí vai evitar litígios mais à frente. Quando a gente fala da linguagem, né, nessa palestra que eu vi tu ali, evidentemente eu vi recentemente também uma palestra que você deu ali no evento dos síndicos, né, ali do Secov, um abraço para o Márcio Queiroz, parabéns pelo evento, tá? Eu vi que você deu uma palestra lá e eu fico observando a linguagem que você está utilizando, né? É como esse exemplo que você deu aí da bula. E essa linguagem ela tem trazido algum resultado interessante para as pessoas que te ouvem, né? Até porque você está dando várias palestras, vai dar várias palestras, você pretende chamar o Flaviano para dar uma palestra, convida ele ali, que é importante que as pessoas saibam mesmo, né? Para ter uma atuação mais tranquila, né? E um processo interno da imobiliária ou da construtora, porque às vezes o corretor trabalha numa imobiliária, né? E não tem esse cuidado de blindar os processos e acaba saindo. Quando ele sai, às vezes o BO fica com a imobiliária, não é? Então é importante a imobiliária também levar lá um advogado, um expert, né, um experiente como você, né, Flaviano, para ensinar com essa linguagem. Isso é muito comum. E os advogados em geral, às vezes também se blindam no seu conhecimento, né? E não, eu sou o detentor do conhecimento, então para fazer alguma coisa precisa de mim, só eu sei, só eu vou escrever, e ainda escrevem às vezes cláusulas contratuais que só um advogado consegue compreender. Eu já penso completamente diferente. Né? Eu creio que o advogado, nesse papel de trazer segurança para o negócio imobiliário, ele não tem que ser um detentor do saber, ele tem que ser um tradutor do saber. Ele tem que conseguir demonstrar para o cliente, para os corretores, para o investidor, né, de maneira clara aquilo que ele está contratando. Então, na cláusula pode ter, esse é um contrato com alienação fiduciária, por exemplo.
Então, dizer que é alienação fiduciária, o cliente pode não saber o que significa. Sim. Agora, se eu disser, olha, você vai dar o imóvel em garantia para pegar o financiamento, para pagar o empréstimo do banco, e se você pagar regularmente essas cláusulas não tem problema nenhum, mas se deixar de pagar esse imóvel passa para o banco, é uma maneira mais fácil de explicar o que é, né, uma e mais real, alienação fiduciária. Né? Então, são situações específicas. O contrato tem uma cláusula suspensiva. Eu tenho que traduzir para ele o que significa uma cláusula suspensiva e dizer que aquele contrato só vai surtir efeitos jurídicos se acontecer determinada coisa que estiver prevista no contrato, como, por exemplo, só depois do pagamento de todas as parcelas de um imóvel mediante parcelamento a longo prazo. Então, são várias situações corriqueiras do mercado, né, e que é necessário trazer para o cliente em linguagem muito mais acessível do que simplesmente estar lá numa cláusula que ele não consegue nem compreender aquilo que ele assinou. Quando você fala do mercado imobiliário, né, a gente percebe claramente que você tem um entendimento, né, bem aprofundado do mercado imobiliário. Né? Obviamente que para que você consiga ter nessa sua linguagem um resultado que você pretende de entendimento das pessoas, passa por ter conhecimento. Não só o conhecimento jurídico, mas o conhecimento do mercado. O que acontece na prática, né, no mercado imobiliário. E isso passa por essa experiência tua e isso passa tranquilidade para quem está te ouvindo. Você acha que é fundamental os corretores, os advogados que atuam no mercado imobiliário, que eles não só entendam do aspecto jurídico, evidentemente, mas eles entendam também do mercado imobiliário para que tenham melhores resultados, assim? Sem dúvida, João. Imagina, você também está acompanhando o mercado imobiliário e sabe o quanto tem evoluído e mudado o mercado. Né? Então, imagine que há mais de 25 anos eu já dava aula de direito imobiliário, né? E hoje, se eu der aula da mesma disciplina, tem várias outras situações, vários contratos novos que têm que ser previstos que nem se imaginava há 25 anos atrás. Então, um advogado que queira atuar em direito imobiliário, ele tem que compreender os negócios imobiliários e estar atento às inovações que tem. E o modo operante também do mercado, né, Flaviano? Claro, e vai mudando e novos contratos vão surgindo a cada dia. Então, por exemplo, mesmo num contrato de locação, que parece simples, fazer um contrato de locação residencial. Mas desde a pandemia, né, aumentou muito a questão do trabalho em home office, então tem que estar prevista uma cláusula que é uma locação de imóvel residencial, mas, eventualmente, se for do interesse das partes, né, com a possibilidade de trabalho em home office. Então, dependendo da atividade, se pode ser em home office ou não, analisar a convenção do condomínio se permite isso ou não. Então, vejam, uma situação tão simples, mas que precisa estar atento a isso e não simplesmente pegar um contrato normal, padrão de locação imobiliária. Outras situações, hoje em dia, né, muito essa questão de condomínios de multipropriedade, condo-hotel, agora se falando em tokenização imobiliária, contratos de permuta cada vez mais diferentes. Então, são vários contratos que a cada dia eu acabo aprendendo uma coisa nova e tem que estar atento a isso para justamente poder multiplicar depois e trazer segurança a essas relações jurídicas. Perfeito. A gente tem um ditado antigo, você conhece tanto bem quanto eu, que fala assim, prevenir é remediar, né? Quem nunca ouviu isso? Quando a gente olha esse contexto e olha para o mercado imobiliário, a gente percebe que muitas das vezes as pessoas não previnem. Elas têm medo da prevenção, achando que a prevenção vai ser um impeditivo para o fechamento do negócio. E eu falo especificamente no aspecto jurídico. Né? Todos advogados, a doutora Camila Fernandes, o Sérgio, o Gouveia, que sentaram aqui, todos disseram a mesma coisa. O corretor precisa entender que o advogado é um ajudador dele. Não é? E não um cara que vai atrapalhar. Agora, tem corretor que prefere fazer o processo do jeito que ele acha que tem que ser, se expondo ao risco, não é? Do que contratar um advogado ou consultar um advogado amigo ali. Prevenir no aspecto jurídico é fundamental? É essencial, João. Nesses negócios, né, com valores significativos, o prejuízo pode ser muito grande. Ou prejuízo nem só no sentido de fazer um mau negócio, mas às vezes de ter um litígio que dure a vida toda. Então ainda é cultural no Brasil buscar advogados só quando o problema já está posto. Né? E aí a questão da diferença entre você comprar o extintor de incêndio ou depois apagar o incêndio. Sai muito mais caro, o prejuízo é muito maior, né, de tentar
diminuir ou apagar o incêndio do que simplesmente ter prevenido isso. O pior, né, Flaviano, é que quando dá um incêndio, ele descobre que nem seguro tinha, né, cara? Exatamente. E aí o prejuízo é muito grande. Maior. E aí o preço do bombeiro advogado, né, para resolver isso acaba sendo maior e vai demorar muito mais tempo, porque daí já vai ter que resolver isso na justiça, daí não dá pra resolver. E aí tem aqueles telefonemas, né, assim, meu amigo, me ajuda, deu um negócio aqui. Aí é amigo, né? E às vezes bastava uma frase dentro de uma cláusula contratual para evitar que isso acontecesse. Isso é muito, mas muito comum mesmo, João. Assim, então, não só na questão da redação dos contratos, mas também existe uma situação que seria essencial a qualquer negócio jurídico, que seria fazer a due diligence, que é uma análise prévia de toda a documentação, de toda a situação do imóvel. O corretor tem habilidade para fazer a due diligence? O corretor até tem habilidade para fazer a due diligence, porque ele tem que ter conhecimento dos documentos essenciais do negócio. Mas muitas vezes, em alguns negócios jurídicos, se faz necessário uma análise muito maior. Então, por exemplo, é essencial que o corretor de imóveis ele pegue a matrícula atualizada do imóvel, faça uma análise, esse é o principal documento, a matrícula atualizada do imóvel. Depois verificar se tem demandas, se tem alguma cláusula de, por exemplo, usufruto, se tem alguma situação já prevista na matrícula. Depois, o advogado ele vai ter que analisar as questões, por exemplo, se existem ações judiciais contra os vendedores ou contra a pessoa jurídica dos vendedores, se tem alguma demanda envolvendo o contrato. Então, às vezes, é necessário entrar dentro de um processo judicial para analisar. Aprofundar mais o processo. Isso um pouco mais. Então, quando é uma situação que não se verifica no primeiro momento, ou um contrato mais ou menos padrão, o corretor de imóveis até tem condições de andar sozinho, mas não é nem recomendável. É sempre importante que se faça essa análise a mais, principalmente em contratos de maior complexidade ou de maiores valores, para o advogado, por exemplo, verificar se aquele terreno não está dentro de uma área de preservação permanente, que se vai ser possível construir naquele terreno, se não é uma área de marinha, se o plano diretor do município vai permitir realmente construir aquilo que se pretende naquela área. Então, essas questões todas documentais, elas acabam sendo muito mais abrangentes. Tem que analisar pela esfera, pela ótica tributária, para ver se aquele negócio jurídico também está blindado tributariamente, se os aspectos de direito ambiental, direito urbanístico. Então, várias situações extrapolam o conhecimento que é previsível, que é esperado de um bom corretor de imóveis. Na verdade, a coisa é bem complexa, né? Muito complexa. Não é que nem comprar um carro, um relógio, né, uma roupa. Comprar um imóvel é uma compra complexa e fazer isso às pressas. Não, mas eu quero aproveitar esse negócio, quero comprar de qualquer jeito, e isso geralmente você falou uma coisa engraçada, né? Tem às vezes o corretor que está desesperado para vender e encontra um comprador que está desesperado para comprar. É o cenário prefeito para um problema, essa né? É uma bomba relógio prestes a explodir. Né? Então, a análise jurídica prévia, essa do diligência, tenta desarmar essa bomba relógio. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Então, vou fugir aqui do roteiro um pouquinho, mas me ocorreu agora essa pergunta aqui. A gente vive uma era digital com algumas facilidades, né? Como ferramentas, plataformas, uma série de coisas que, graças a Deus, tem isso hoje ali, né? A gente teve acesso a tudo isso hoje. Já foi um tempo que não se tinha, então, né? E parabéns a quem sobreviveu antes disso, né? Que são verdadeiros heróis, né? Hoje o pessoal sobrevive, mas sobrevive de qualquer jeito. Então, quando a gente pega esse cenário digital e a gente vê que um corretor hoje, por exemplo, ele tem um acesso a modelos de contrato, ele tem acesso a um IA, por exemplo, que pode formatar ali textualmente um contrato para ele, né? Essa independência, esse achismo dele de entender que essa questão ele consegue andar sozinho no processo, como é que você enxerga tudo isso? Desde o nascimento do contrato. É interessante isso, João, porque eu sou entusiasta da inteligência artificial, tenho usado, tenho aprendido cada vez mais, tenho utilizado e é brilhante. Mas é extremamente prejudicial as questões de contratos padrão. Né? Então, peguei um contrato pela internet. Já tive clientes que fizeram isso, clientes que tinham vários imóveis locados, daí queria tirar até a imobiliária do negócio, tirar advogado. Não, eu já tenho modelos, eu já fiz tanto contrato de locação, eu já tenho um modelo pronto, já peguei na internet e faço. Isso é prejuízo na certa. Por quê? Esses modelinhos de internet, né, sempre acabam sendo genéricos demais. Então, quando você analisa um contrato, você tem que prever situações específicas disso.
Então, mesmo no contrato de locação, veja, prevê ali se vai ter, né, quanto tempo, o que acontece com a mora. Então, lá no Cresci também, muitos corretores pedem, mas eu queria modelo de contrato. Nós não fornecemos modelos de contrato. Nós até, na orientação jurídica, que é genérica, né, nós não podemos adentrar especificamente em contratos, mas nós tratamos assim, olha, precisa ter cláusula que prevê determinada situação, Sim. que é essencial a isso, porque um modelinho pronto nunca vai servir. Não existe roupa tamanho único em contrato imobiliário, né, que serve para todos os tamanhos. Então, cada contrato tem sua peculiaridade, mesmo num contrato de locação residencial, que pode parecer simples, tem situações ali como essa que eu falei do home office, de questão residencial, de se é o contrato de 30 meses, se pode despejar antes, se é o contrato, se o inquilino abandona antes, se ocorre vícios construtivos. Sim, então, é uma série de situações que tem que analisar e, inclusive, analisar a intenção das partes nesse contrato, para justamente estar previsto no contrato. Está previsto no contrato, vai evitar certamente o litígio lá na frente. Como é que eu analiso a intenção das partes? Agora eu vou dar uma provocada. Como é que eu analiso a intenção das partes, por exemplo, quando um corretor está vendendo ou comprando um imóvel de um parente, de alguém muito chegado a ele, que ele tem aquela frase assim, não, é meu primo, tá de boa ali, não, ali, nós estamos juntos. Aí a gente fala a intenção das partes, né? Evidentemente que negócio é negócio, não é? Pode ser um negócio entre parentes, enfim, se não estiver seguro, em dado momento, aquilo vai vir a litígio. É simples assim. Para essas pessoas, esses corretores que entendem que essa proximidade com a outra parte, essa intimidade com a outra parte, exclui a necessidade de cláusulas mais específicas, tal, que conselho você daria para esses? Justamente é importante que tenha confiança no negócio, né? Então o cliente confiar no seu corretor de imóveis, confiar no advogado de confiança, confiar na outra parte. Mas para confiar, às vezes não necessariamente tem má fé. Às vezes é uma questão de que não ficou bem clara no momento de negociar, então às vezes as duas partes podem estar de boa fé, mas uma pensa que está previsto uma coisa e outra pensa outra. Sim. E essa divergência de interpretação de um contrato vai causar um litígio. Então, não necessariamente você tem que ter essa blindagem, essa preocupação prévia só em casos de desconfiança. É justamente mesmo em casos de confiança você prevê claramente para as partes, e por isso conversar com as partes antes, né, verificar o que entende. Então, são situações básicas. E se morrer? Né? E se uma parte morrer? E se uma parte perder o emprego? E se uma parte tiver que ir para num contrato de locação, for transferido da sua empresa para longe. Se a parte separa da esposa, por exemplo. Separa da esposa. Se o pai está doando um terreno para o filho, qual é a cláusula que tem que ter ali para os outros filhos não ter validade nesse contrato com relação aos outros filhos? Nossa, é uma série de situações. Olha, eu já vi coisas nesses anos todos. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. É muita coisa, João. Pessoas que já perderam dinheiro, efetivamente, negócios, né? Não só a dor de cabeça de responder processo ou qualquer coisa, mas de perder dinheiro mesmo. Porque quis economizar de não ter ali pensado no aspecto jurídico, na blindagem jurídica, né? Consultando o advogado. Você já viu muito disso, né? Evidentemente. Muito, João. Muito. Muito, porque às vezes é o cliente que compra um terreno, que pensa que vai construir. Eu estou falando aqui, tentando trazer exemplos de negócios de valores expressivos, sim, né? Sim. Então, às vezes é um cliente que quer construir um hotel à beira-mar e daí compra o terreno, depois aquele terreno não tem viabilidade jurídica por ser uma área de preservação permanente, por ser um terreno de marinha com restrições mais específicas. Sim. Então, essa do afogadilho de achar que está fazendo um bom negócio e não fazer essa due diligence, né? Esse estudo prévio de toda a situação, antes causa bastante prejuízo. Se vê realmente muita gente comprando gato por lebre e depois, né, ficando com prejuízo. Essas pessoas que você conheceu, que tiveram esses prejuízos, essas histórias aí reais que você conta, depois que elas entenderam isso, elas mudaram o pensamento? Foram obrigados a mudar, mas infelizmente é muito melhor a gente aprender com o erro dos outros do que com o próprio, né? Então, olha só, você que está nos acompanhando aqui, ó, tem exemplos claros aqui de gente que se deu mal achando que está economizando e arrumou um BO para a cabeça. Então, assim, não quer passar por isso? Segue o coelho, vai fazer a coisa certa. Às vezes, né, aqui são exemplos que eu estou dando da minha vivência na área, mas quem não tem vivência na área, se pesquisar no site do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, por exemplo, vai encontrar vários julgados ali e vão perceber isso que eu estou falando, de situações
né, que os prejuízos foram muito grandes, assim, de situações básicas já que teve poderiam algum caso ter que sido você evitadas. atendeu? Obviamente que quando a gente chama ali um parceiro, um advogado para atuar a favor da gente, para nos proteger, nos blindar, né? Evidentemente que uma coisa sou eu, corretor, que contratei um advogado para que eu tenha um processo seguro, e existe a outra parte, né? As duas outras partes, ou seja, às vezes uma imobiliária que eu trabalho e um comprador de fora, o tal do lead, né? Quando eu contrato o Flaviano, por exemplo, para que eu tenha um contrato seguro, para que eu proteja, tal, a gente está falando da proteção das outras partes também no processo, não é? Sim. Então? Sim, por exemplo, eu tanto já atuei, hoje em dia é muito comum, né, com a valorização imobiliária que nós estamos tendo aqui no litoral, por exemplo, contratos de permuta, né? É o teu familiar lá que tem uma casinha numa localização que agora ficou super valorizada, então já chega uma incorporadora querendo aquele negócio e fazer uma permuta por área construída depois. Então, nessas situações, por exemplo, eu já advoguei tanto para o permutante, né, o terrenista, quanto para a incorporadora. E em várias situações eu tanto expus para o terrenista que não valia a pena fazer aquele negócio, quanto também, às vezes, para a incorporadora que não valeria a pena investir naquele terreno por alguma peculiaridade que tinha. Essa era então, a por pergunta exemplo, que eu ia te essa fazer. da permuta é algo bastante comum, assim, né, de o contrato tem que estar muito claro, porque, por exemplo, para o terrenista, mas eu vou ganhar 3 apartamentos que valem, né, 5 milhões cada um, né, corresponde aí, eu nunca venderia essa casa por 15 milhões, a casa ali não vale nem 1 milhão, ele consegue fazer uma permuta por isso. Mas, às vezes, o quanto ele vai ter que pagar de tributo, não está claro no contrato quais são esses apartamentos, se ele vai ser o último a escolher quando o prédio estiver pronto ou o primeiro, se o tributo na hora de transferir o terreno já é agora pago por quem, na hora de que então a construtora vai passar os imóveis, os apartamentos para esse terrenista, quem vai pagar esse tributo também. Então é uma série de situações que tem que estar previsto em cada cláusula. Até o condomínio, né, Flaviano? Porque às vezes o cara mora na casinha dele e não tem uma despesa mensal de R$ 1.500. Exato. Aí ele pega um apartamento, quando ele descobre que vem o boleto, né, de um condomínio de R$1,5 pau. Muito comum acontecer. Aí fala, mas isso aqui sou eu que tenho que pagar, né? Então como é que faz? Imagina daí, o imóvel já passa para ele nesse momento, ele vai vender só muito tempo depois. Sim. Ou demora para sair o habite, ele não consegue vender antes, quem vai pagar as despesas, né? E tem a questão dos momento, atrasos, então, né? Os atrasos de obra também, como é que isso está previsto no contrato? Né, a construtora eventualmente não consegue entregar aquilo, esse terrenista passa a ser considerado também um incorporador e acaba respondendo civilmente como se fosse o proprietário ali do imóvel. Então, tem que blindar isso para justamente Que louco ter isso que você falou, cara. Que importante, que sério mas isso. é muito comum mesmo. Muito comum. O cara dá lá a casinha dele, depois se sonhando, incomoda esperando, muito quando ele vê, vem um negócio pesado para ele. Esse é o tipo de negócio que tem que ter muito cuidado. Não estou dizendo que não vale a pena fazer, é vantajoso, tanto é que toda a esquina aí está tendo um negócio desses, mas se não tiver previsto no contrato, não tiver muito claro as cláusulas, as responsabilidades de pagamento, de tributos, momento de escolha do imóvel, a questão de como vai ser passado esse terreno para a incorporadora, se já vai passar no início agora, se vai ser com... A gente teve um corretor aí nesse meio, né, que fez a transação imobiliária desse permutante com a construtora. Sim. Dá um BO desse, por exemplo, né, onde o permutante ali vai ter um problema para responder. Qual a responsabilidade do corretor que fez essa transação imobiliária? Às vezes a responsabilidade, porque o corretor tem que dar segurança a esse negócio. Sim. Então, muitas vezes a responsabilidade do corretor extrapola o próprio valor da comissão que ele recebeu. Né? Então, se aquele negócio dá errado porque ocorreu por algo que o corretor deveria ter tido um cuidado e não teve, vai poder também estar sendo responsabilizado naquele tipo de demanda. O corretor ele não tem responsabilidade se uma construtora atrasa a entrega da obra ou não entrega. Mas, se tivesse alguma peculiaridade que ele já poderia saber que há alguma irregularidade, por exemplo, né, uma venda sem um registro de incorporação, né, que é muito comum, né, que essa imobiliária já não tem, né, fôlego financeiro, e aí ele poderia ter, ele sabia disso e mesmo assim vendeu, ele pode trazer responsabilidades para ele. E nesse contrato de permuta, por exemplo, também, é importante que esteja lá claro a questão dos próprios honorários da comissão do corretor de imóveis, porque aí é o detalhe, quem vai pagar a comissão para ele? É a construtora, mas vai pagar só com relação ao valor do terreno
ou ele vai ter direito a comissões a respeito desses 2, 3 apartamentos que vão receber em troca. E quando, né? E aí os corretores dizem, mas eu fiz a permuta, lá deu tudo certo e agora eles não querem pagar a corretagem. Por quê? Porque não está claro no contrato. Se no contrato de intermediação imobiliária ou mesmo no contrato de compra e venda tivessem cláusulas prevendo isso, blindaria o próprio direito do corretor de imóveis. Puxa vida, a coisa é bem complexa mesmo, é por isso que você, corretor e corretor, tem sim que ficar atento, porque você é um especialista, né? A gente sempre fala assim, o corretor tem que se tornar um especialista em vendas, em performance, em resultado. Mas você tem que se tornar um especialista também na segurança jurídica dos negócios que você está fazendo. Porque que adianta, né? Um especialista que não dá segurança para nada, que só sabe vender, não é? E aí vem os BOs depois. Quando a gente pega um processo que chegou a ser ajuizado, né, judicializado, e você teve ali a oportunidade de estar ali fazendo um argumento ou contra-argumentar, para que não judicializasse, né, sem a coisa ir a juízo. Você já conseguiu fazer um acordo entre as partes, né, para que não houvesse essa questão que fosse demorar mais, porque a gente sabe que um ajuizamento de um processo pode levar anos, né? Sim. Só no argumento assim você conseguiu orientar as pessoas? Já aconteceu, sabe que já trabalhou comigo, me conhece, né, sabe que tem um perfil mais conciliador, né? Sim, e eu acredito que esse seja um perfil importante para o ramo, porque às vezes uma demanda judicial, né, tem às vezes, né, advogado que é mais combativo, né, e vamos levar para o judiciário isso. Vai levar 3, 4, 5, 6, 7 anos. Claro. E aí um desgaste emocional terrível. Desgaste emocional, às vezes ali daí a área fica lá sem utilização, né? Então isso causa prejuízo grande. E tem um ditado no direito que diz que às vezes um mau acordo vale mais que uma boa demanda. E eu acredito nisso. Sim, sim. Então o que eu tento fazer ao máximo? Fazer uma notificação ou entrar em contato com a outra parte, com o advogado da outra parte quando tiver, né? E demonstrar quais as razões jurídicas, por exemplo, do meu cliente, e demonstrar e compreender qual é a contestação, né, da outra parte, aonde que está aí a controvérsia, né? Fixar bem a controvérsia e verificar situações que possam ambas as partes cederem para chegar ali a um acordo que viabilizasse esse negócio imobiliário. Porque não é bom para ninguém, né, ficar discutindo eternamente, fora o desgaste emocional, o desgaste financeiro, né, de ficar lá com o imóvel parado. E imagina também quantas relações familiares se fragilizaram por negócios imobiliários mal feitos. Né, a gente vê um cenário no mercado imobiliário, nas imobiliárias, né, vou citar bem imobiliária agora, eles têm uma operação interna na questão do jurídico, né? Ou eles têm ali um advogado internamente, na equipe que faz parte ali do processo, mas a grande maioria tem um escritório terceirizado. Mas tem alguém internamente na imobiliária, que não é um advogado, né? Mas tem ali um conhecimento de contratos, redige contratos, junta documentos ali junto com os corretores, o corretor manda pelo Zap, aquela mecânica que a gente sabe bem como é que funciona. Evidentemente nós estamos falando de uma pessoa que não é uma pessoa com habilidade jurídica, né? Não é um advogado, onde ela possa ter cuidados na confecção de um contrato, não é? E a gente vê muito contratos sendo feitos, né? Sem esse cuidado, dessa preocupação da blindagem das partes, por esse processo operacional, entende? E a gente, por outro lado, vê muito advogado, né, do mercado imobiliário que tem falado constantemente aquilo que você também está falando aqui. É importante que se cuide e tal e tal. Se você hoje, Flaviano, tivesse que deixar um passo a passo, lembra dessa pessoa que cuida do contrato no imobiliário? Quando você fala da due diligence, quando você fala, né, da clareza dos fatos, né, das cláusulas importantes, eu não estou te pedindo a receita do bolo, né? Estou pensando assim, para quem está nos acompanhando. Mas, João, pergunta para o Flaviano, tal, o passo a passo, 1, 2, 3, 4. Como é que funciona isso? Bom, num contrato lá. Vendi o imóvel, vou te passar os documentos. Às vezes pode parecer que a pessoa que elabora o contrato, não, mas eu coloquei só cláusulas que favorecem o meu cliente. Isso pode parecer uma vantagem no início, mas depois isso é facilmente daí contestado no judiciário, claro, porque não pode trazer um contrato que traga vantagem só para uma das partes. Então até mesmo aquela pessoa que quer trazer, não, eu estou puxando a sardinha para o lado do meu cliente, isso também pode ser prejudicial a ele, porque daí fica muito fácil para a outra parte, né, contestar isso. Mas numa análise contratual como um todo,
eu sempre brincava em sala de aula de que a melhor pessoa para analisar um contrato é aquela tia pessimista que todo mundo tem em casa, que pensa que tudo vai dar errado. Aquele perfil de pessoa é a melhor para analisar um contrato. Então, tem que sempre imaginar um contrato como se ele tivesse sido feito pelo seu maior inimigo ou que tudo possa dar errado. Porque se o contrato der certo, se as partes, cada um cumprir suas obrigações, vai ficar lá guardado na gaveta, claro. O contrato nunca vai ser usado e tá tudo bem. Mas o contrato você vai precisar dele quando algo dá errado. Sim. Então ter essa questão da análise de riscos, de conseguir antever tudo, né? De fazer olhar cláusula por cláusula, ver se está claro, ver se é isso mesmo que queria dizer, se isso está protegendo as partes. Porque ninguém quer enganar a outra parte. Né? O objetivo é que realmente aquilo corresponda à realidade. Dos dois. Então, essa análise de risco prévio, né? Esse raio-x. Então, não é como se quando você faz um raio-x, não é porque você está querendo detectar doença, mas é fazendo uma análise antes para ver se pode aparecer alguma doença ou não. Sim. Então, essa análise de risco é muito importante que seja feita no momento da elaboração do contrato ou da análise de um contrato realizado por outra pessoa. Imagina o cenário, né? Só para quem está nos acompanhando entender. Eu sou uma pessoa que vou redigir um contrato com análise de risco, com cuidados, né? Não só pensando no meu umbigo, evidentemente, né? Porque, como você mesmo falou, isso pode cair por terra logo mais. Normalmente existe aquela coisa que a gente chama de minuta, né? Minuta contratual. Normalmente eu pego esse contrato, essa minuta, e eu mando para outra parte apreciar aquilo também, não é? Sim. Evidentemente que quando eu me preocupei com cláusulas específicas, né, mesmo pensando só em mim, né, da minha proteção, da proteção da imobiliária, eu pus isso à apreciação da outra parte, que também tem o direito de incluir cláusulas, né, que também a proteja, evidentemente. Não é? Quando a gente fala do contrato, eu vou usar um termo, não sei se é esse na advocacia, fazer um contrato a 4 mãos, né? Uhum. Onde todo mundo ali deu o ok, valide aquilo de cara limpa, né? Quando a gente vê aquela frase dos corretores dizerem que quando o advogado entra atrapalha, é porque normalmente o contrato ele tem tendências, né? Ele está feito especificamente favorecendo uma das partes. E quando entra o advogado, fala assim, não, mas aqui a outra parte vai se prejudicar aqui. Aí o cara, esse cara só vem aqui para atrapalhar, né, cara? Quando a gente fala que você é um especialista, né, você tem que procurar a igualdade dos processos, a legalidade no processo para proteger as partes. Porque também a outra parte lá atrás, se ela tiver uma dificuldade, ela vai te acionar depois também, sim, não é? Certamente. Né, nessas questões de incorporadoras, né, daí vigora o Código de Defesa do Consumidor, né, quando é com um contrato realizado com uma construtora, com uma incorporadora grande, e aí o Código de Defesa do Consumidor é extremamente vantajoso para o consumidor. Então não adianta, por exemplo, numa construtora botar, não, mas eu posso atrasar a entrega da obra e daí não prevê nenhuma possibilidade também de atrasos por parte do consumidor. Né? Então aquele contrato que só puxa para um lado, se o consumidor ficar inadimplente, um mês já perde o imóvel. Né? Então são situações assim que depois facilmente no judiciário acabam sendo revistas, né? Então o contrato perde até a sua força, a sua razão de existir, porque o juiz vai sobrepor a vontade ali das partes. Mas o melhor cenário seria esse. Eu gosto de, quando eu estou elaborando contrato, né, defendendo um lado, imaginar do outro lado, ter do outro lado realmente um bom advogado para fazer isso a 4 mãos e trazer com que esse contrato realmente corresponda. Você, com a sua experiência, Flaviano, quando você pega... Eu dou um contrato agora para ti ali, ó, tô vendendo minha casa, dá uma olhada nesse contrato aqui. Evidentemente, você vai bater o olho ali e fazer um diagnóstico muito rápido. Você já consegue identificar ali possíveis problemas? Eu não vou estar procurando um erro de português ou não, mas analisar cada cláusula realmente para ver se aquilo corresponde à verdade, se está claro aquilo que quer, né, que quer dizer mesmo, em linguagem clara e acessível, de fácil compreensão, e depois vou analisar se aquela peculiaridade daquele contrato realmente tem todas as cláusulas que estão prevendo aquilo. Então, por isso que quando eu digo, não, é necessário conversar antes, né, entender as necessidades do cliente, para que ele quer aquele imóvel, é importante porque, às vezes, é um detalhezinho desses que tem que constar no contrato e, às vezes, falta essa descrição ali no contrato. Você falou uma coisa interessante, olha só, para vocês que estão nos acompanhando ali, né? Um bom advogado, um bom ajudador, né? Que está ali preocupado com a blindagem, com a segurança, né? Uma coisa é procurar pelo em ovo, né? A outra coisa é procurar
segurança. Cláusulas seguras, processos seguros, né? E não é aquela coisa assim, ó, esse dá aqui que você colocou, ele dá dupla interpretação, temos que mudar essa coisa, não sei o quê. Às vezes a visão que o corretor tem de fora, né, quando ele diz que se chamar um advogado a coisa pode, né, emperrar, é porque ele às vezes tem esse entendimento e esse achismo de pensar que o advogado ele vai procurar pelo em ovo no contrato dele. Uhum. E não, o advogado ele vai estar atento a detalhes que possam ser possíveis de problema. E dar a solução para você, é isso, não é? Isso. Por exemplo, em caso de inadimplência, se estiver claro ali os meios de resolução de controvérsias e o que ocorre num caso de inadimplência, facilita para todo mundo, né? Sim. E aí, às vezes, no contrato não tem isso. Daí vai ter que entrar no judiciário para conseguir se definir quais os efeitos dessa inadimplência. Toda vez que a gente fala de vendedor e comprador, né? A gente fala de vendedor, no caso, um imobiliário, através de um corretor ou de um corretor autônomo, né? Vamos pegar as duas coisas diferentes. Vamos falar do corretor autônomo. O corretor na imobiliária, normalmente ele tem um contrato ali de corretor autônomo, né? Tem um nome, inclusive. De corretor associado. Corretor associado. Mas o corretor autônomo que fez toda uma transação, não se preocupou com os detalhes do contrato, né? Ele está naquela correria de vender, porque ele precisa vender. Lá na frente dá um problema, né? Quando a gente fala de ajuizar isso, nós estamos falando de quem comprou com o corretor. Porque ele é como se fosse a empresa, né? Ele é o legítimo representante dele mesmo, né? É ele que vai responder. Sim, pode acontecer isso, porque depende de cada situação, né? Uhum. O corretor, como eu disse antes, ele não responde pelo produto final, né? Se o imóvel não ficou com aquilo que se esperava. Estamos falando aqui de imóvel na planta, né? Não tem como imaginar como vai estar pronto lá atrás, ou se a consultora vai atrasar alguns meses, quanto a isso. Mas o corretor de imóveis ele é responsável pela prestação de serviços dele. E então, se houver falha nessa prestação de serviços, por não ter feito uma análise aprofundada, né, da questão documental, né, por ter prometido coisas que não correspondem à verdade, né, às vezes a questão da publicidade enganosa, estava prometendo ali que o empreendimento teria piscina coberta, aquecida e não na tem. verdade nem piscina tem. Então, às vezes, esse entusiasmo ali de exagerar nas características, isso é uma falha da prestação de serviços e, nesses casos, daí então, a imobiliária ou o corretor autônomo teria responsabilidade. Tá. A gente fala muito de venda, mas a gente vê na vida aí geral das imobiliárias, né, que a locação é um problema também, né? Sobretudo em contratos. Tem muitas plataformas hoje que são facilitadoras das imobiliárias, né? A questão de fiador, a questão de seguro-fiança, enfim. Mas quando a gente trata do assunto manutenção, por exemplo, né? O cliente locou um imóvel numa determinada imobiliária e ali tem um contrato de locação, evidentemente. Tem ali a código de consumidor, né? Que é aquele código como é que fala? Tem a lei de locações nesse caso. Lei de locações. Lei do E às vezes, lei do inquilinato. E às vezes o que acontece, né? Alugou, mudou, tal, aí a torneira não funciona, não sei o que, aí começa aquela questões ali de encrenca dentro da imobiliária, com o pessoal da manutenção, aquela coisa toda, e é uma dor de cabeça ali. Isso reflete na venda, porque as pessoas vão para o Google, por exemplo, e falam mal da imobiliária, percebe que a avaliação no Google da imobiliária começa a ficar ruim por conta da locação. Mas a imobiliária não vive só de locação, ela vive de venda também. Ela também vende empreendimentos, lançamentos e tal. Quando o cliente vai na internet, no Google, e vê uma avaliação por conta da locação, né, ruim, né, evidentemente que às vezes ele vai repensar na compra. Onde eu quero chegar? Um contrato de locação também. Quando se pega padrões prontos na internet, quando a regra é a mesma do cuidado jurídico, a regra é a mesma? Exatamente a mesma. E no contrato de locação parece que é um contrato mais padronizado, né? Não, mas é só pegar aqui um contrato de 30 meses. Até mas sempre vai ter alguma peculiaridade específica daquele imóvel ou daquelas partes que é necessário colocar no contrato. Então facilita, é possível ter um contrato, mas mesmo assim eu não estimularia um contrato padrão para todos os casos ali dentro da imobiliária. Quando a gente faz uma captação de um imóvel para venda, evidentemente o corretor vai lá, é um captador, então ele vai buscar informações, ele conversa com o dono, ele vê documento, ele mais ou menos faz uma due diligência ali com o proprietário. Sim. Né? O corretor é o primeiro que deve fazer essa due diligência. diligência. E traz isso para a imobiliária, ok? Vamos mudar. Quando a gente fala da locação, né?
O pessoal da locação vai lá visitar o imóvel, tira a foto, faz aquele checklist ali de possíveis... Ó, o aparelho tá assim, lá tá assim, tal, que é para confrontar, né, a entrega com aquela coisa toda. Quando a gente aprofunda um pouco e fala, por exemplo, num vício oculto, né, que na locação, que o proprietário que está alocando não fala para o corretor não tem aquela informação, aluga, quando ele aluga e o inquilino muda... Passa um mês, ele entra com esse processo. Cara, tinha tal coisa lá, né? E isso é caracterizado um vício oculto. Por que você não me contou? Como é que fica isso se no contrato isso não foi muito bem pensado? Isso, cada caso vai ser um caso também, João, porque assim, tem situações que são normais, que o inquilino também deveria ter uma diligência a verificar antes. O inquilino muitas vezes não fala tudo que tem que falar, né? O inquilino não, o proprietário. Sim, mas aí tem que analisar se esse vício é algo essencial, é fundamental, ele inviabilize o negócio, ou se é algo que é fácil de se resolver, e aí se verificar se é de responsabilidade do proprietário ou do inquilino. Então, às vezes, é natural, por exemplo, aqui, né, na região do litoral, que no inverno agora... Né, algumas paredes acabam mofando, ficando um pouco preta, alguns armários, né, não tem uma umidade além do normal. Isso não dá para dizer que é culpa do proprietário. Né? Da mesma forma também que depois de 5 anos, tem um desgaste natural do piso, claro. da cor da parede. Mas tem que pintar da maneira como estava. Pintar da maneira como estava porque eventualmente tem riscos, tem, né, um desgaste do uso. Mas aquele desgaste natural dos móveis, do que guarnece a casa, não pode também ser responsabilidade do inquilino. Então, tanto para um lado quanto para o outro, tem situações em que o bom senso tem que imperar e nem sempre acontece. E aí é o proprietário que quer exigir até o alfinete que está faltando e, por outro lado, o inquilino que não cuidou bem do imóvel e não quer pagar nada na hora da devolução. Especificamente, teve um caso numa imobiliária que eles locaram um imóvel, inclusive acho que era R$ 8.500 o aluguel para um casal. E acho que uma semana depois o casal quis devolver, encerrar o processo, porque ele descobriu que no andar que ele morava, né, tinha outros apartamentos que estavam na Airbnb e eram locados pela Airbnb. Aquilo trouxe um desconforto para ele, porque eram pessoas estranhas, né, aquela coisa toda, diferente dos empreendimentos hoje que estão em parcerias, mas são entradas diferentes, e o pessoal pensou já nisso. Isso é uma coisa que deveria ter sido vista e informada, não é? Quando você fala que um contrato também de locação deve seguir os mesmos critérios, né, de cuidados, de atenção aos detalhes para gerar segurança, isso vale para locação, evidentemente, né? Vale para locação, mas também não é impossível, né, que numa locação, né, você consiga incluir todas as situações que envolvem até o barulho do vizinho. Sim. Né? Então, eventualmente, realmente tem imóvel que o vizinho de cima faz muito barulho, né? E por isso que essa... análise prévia, essa vistoria prévia tem que ser muito bem feita, né? O corretor analisar e o inquilino que tiver interesse analisar tudo isso antes para depois não ter esse prejuízo de em pouco tempo querer devolver o imóvel. A gente percebe que o inquilino ele tem pouco conhecimento de lei também, né? A lei do inquilinato. Sim. Tem pouco conhecimento e também não sei nem se é função dele ter esse entendimento, né? Eu acho que é mais função das imobiliárias. Eu vejo muita imobiliária discutindo processos com clientes por conta da lei do inquilinato e de desconhecimento do inquilino. A imobiliária conhece. Aí ela contra-argumenta com o inquilino baseado na lei, que o inquilino não conhece. O que você acha por exemplo, a gente fez um contrato, não seria interessante no contrato mandar junto com o contrato lá um manual da lei do inquilinato para o cliente, para o inquilino poder saber se ele vai ter que discutir alguma coisa. Sim. Ali. É que, via de regra, o que eu é que nem convenção de condomínio, né, Flávio? A convenção de condomínio, o regimento interno do condomínio, isso é importante que se inclua. Mas as questões dos artigos da lei do inquilinato eu prefiro incluir como cláusula contratual. No contrato. Né? Porque daí está previsto no contrato. Assim, às vezes a própria cláusula é a redação literal de um artigo da lei do inquilinato. Sim. Mas pelo menos está claro ali. Né, de que, quais são as obrigações ali. Então, o que abunda não prejudica. Né? Às vezes está na lei, mas colocar no contrato pelo menos aquilo que eu digo. A parte está ciente, tá? Né, ele tem noção, ele está sendo informado daquilo, evita depois ele dizer, mas eu não sabia. Ele está de acordo com consciência, né? Ele é um acordo consciente. Isso. É diferente de um acordo
porque eu quero fechar rápido o negócio, né? E assina o contrato sem ler, né? Assina o contrato. Tem aquele negócio que, quem mandou não ler as letrinhas miúdas, não lembra desse negócio que todo mundo fala, né? Sim. Então, olha só, dica aqui do nosso querido amigo Dr. Flaviano. Cara, tem que ter calma, leia, preste atenção. Sabe, a pressa passa e a merda fica. Se for com pressa, vai ser complicado mesmo. Como você enxerga a diferença entre um advogado que resolve o problema e um que antecipa um cenário que pode ser complexo? Bom, no ramo imobiliário, esse advogado que se antevê os problemas, ele tem que ser valorizado, né? Porque resolver depois que aconteceu é aquela questão, né, do bombeiro ali. Aí depois quem vai resolver, o advogado vai ajudar a resolver, mas quem vai resolver é a justiça. Na verdade, acho que depois ele não está resolvendo, ele está arrumando. Ele está remediando o problema já ocorrido, né? Então, é muito importante que, principalmente investidores, né, do mercado imobiliário, tenham um advogado de confiança, que peça para fazer essa due diligence, que o advogado tenha a possibilidade de apresentar os riscos mesmo e, às vezes, contrariar a vontade e o interesse do cliente. Dizer, olha, não assina porque isso aqui não vai dar para fazer. Então, esse papel do advogado, não simplesmente, senão vou perder o cliente, vou fazer aqui do jeito... Depois dá um problema na frente e a relação, né, com o corretor de imóveis e com o advogado é uma relação de confiança. O cliente pode alegar que foi omissão do advogado não ter colocado a cláusula também, Flaviano? Eventualmente pode acontecer, né? Não é algo tão comum, Sim. Mas se, por exemplo, há uma relação dessa de que o advogado, um erro grosseiro, né, ou o advogado foi contratado especificamente para dar essa segurança, então tudo vai depender de peculiaridades do caso concreto. Entendi. Não é algo tão comum, mas eventualmente pode acontecer, como ocorre com o corretor de imóveis, o advogado também, né, ter responsabilidade, às vezes um erro realmente grosseiro. Tinha todos os documentos ali demonstrando, né, que o cliente queria para aquilo e o advogado não se ateve a algo básico. Às vezes o cliente pode até falar assim, puxa vida, mas você podia ter me falado disso, né? Não é? Imagina que ruim que é, né? É tão difícil conseguir cliente, né? Aqui eu digo tanto para corretores quanto para advogados, né? Os clientes, eles dependem da confiança. Confiar num corretor de imóveis, confiar no advogado. E aí depois você ter conquistado esse cliente e perder ele porque ele não confia mais em você, isso é muito triste, né? É triste e isso aí ele na verdade se espalha, né? Porque um cliente insatisfeito, sobretudo no aspecto jurídico, né? O que ele vai dizer de você depois ali é pior do que dizer assim, não, eu comprei um negócio dele, mas deu errado, a gente trocou. Agora, tivemos um problema jurídico. Isso. Eu sempre repito isso tanto para advogados quanto para corretor de imóveis, né? Que nós vivemos da nossa reputação, da nossa credibilidade. Né? Então, porque o corretor de imóveis só quer ganhar o dinheiro dele. Não, ele depende daquilo, não é de um negócio que ele vai fazer um negócio e não vai mais precisar. Sim. Até porque se ele fizer um negócio grande, vai dar mais vontade de fazer outros. Né? Então não vai se contentar só com o primeiro. Não, e eles buscam recorrência, né? Exato. Que é o sonho deles, né? Exato. Tá maluco? O cara não é uma venda uma vez só. E tem muitos clientes, né, que são clientes em potencial que compram 1, 2, 3, depois compram 4 e acabam comprando a vida inteira porque gostam de investir no mercado imobiliário, né, e é um mercado que realmente é promissor. E se sente seguro com o profissional que está com eles, né, cara? Isso é a visão legal. Eu tenho uma última pergunta para ti, meu querido amigo. Como uma dica, né, um segredo, na verdade. Quando a gente fala da blindagem, né, o que não se ensina numa faculdade, né, no mercado imobiliário, que a gente pode aprender contigo aqui, de um maior segredo que não se ensina numa faculdade, de como blindar, ter um processo seguro, juridicamente? Na faculdade nós aprendemos a lei, né? Então, os advogados em geral, eles conhecem a lei do que está previsto. Mas no mercado imobiliário especificamente, antever os riscos, né? Pensar, e se acontecer isso? Então, nós estávamos falando agora há pouco, né, sobre inteligência artificial. É muito bom, eu tenho usado e recomendo que se use. Sim. Mas a inteligência artificial não consegue fazer essa análise de antever riscos, de compreender a necessidade do cliente. Então, mesmo quando eu uso a inteligência artificial, eu tenho que fazer como se eu tivesse peticionando para um juiz e não pedindo uma informação como se pede no Google. Né? Então, eu tenho que trazer ali todas as informações para ela me ajudar com subsídios, né, a entregar a melhor conclusão ali. Então, o advogado, principalmente em outros ramos também, mas no direito imobiliário, é aquele que antevê riscos.
né, que consegue perceber aquilo que pode dar errado, que consegue prevenir e prever essas situações. E isso só a experiência, só o conhecimento contínuo é que é capaz de conceder. E o segredo também, né, o Flaviano está falando ali, né, que essa questão ali da sensibilidade, né, da paixão também, gostar do que faz e trabalhar na segurança mesmo. E o segredo é, cara, não adianta. Existem profissionais. A gente fala assim, vamos pegar o corretor e se tornar um especialista. E ao mesmo tempo, ele que é um especialista não quer procurar outro especialista, né? Ele acha que ele é marqueteiro, ele é fotógrafo, ele é videomaker, ele é advogado, ele é... Aí quando ele tá com o cliente no apartamento, ele vira engenheiro, pedreiro, né? Então, no final, ele não é só corretor, né? Ele é o araquém, né? É o pato, né? Que faz tudo. Voa, nada e anda, mas não faz nada direito. Nada, né? Então ele tem que se especializar numa coisa, né? Hoje em dia a gente tem os corretores de imóveis se especializando em negócios específicos, né? Quanto mais ainda querer fazer e é muito simples, expertises né? de outras profissões, como, né, a fotografia ou uma análise jurídica. É a lógica, no meu ponto de vista, né, Flaviano? Assim, eu consigo ir com o que eu entendo até certo ponto. Exatamente. Dali para frente, eu preciso chamar alguém que seja um especialista para me orientar. Se eu tenho como premissa buscar segurança jurídica, não só para mim, mas para minha imobiliária, minha incorporadora, né, para o meu cliente também, para o comprador, né? Se você não tem essa visão, você não é um especialista, né? Você é sei lá, vamos esperar para ver o que vai vir aí. Então fica a dica do nosso querido Flaviano. Flaviano, nós estamos com 3 minutos, é isso? Eu vou te passar para as suas considerações finais ali para a nossa audiência. Primeiramente, te agradecer. Cada vez que eu te escuto, eu aprendo mais, eu fico mais surpreendido e fico assim, sem entender, né? Desde a época ali de Cresci, a gente tem visto ali, né? O Cresci tem ali aquela orientação jurídica, né, que você faz. O Cresci tem vários cursos gratuitos. Cara, e às vezes eu fico entendendo por que as pessoas não procuram, né, cara? Por que as pessoas não vão atrás disso e é de graça? Tá, liga lá no Cresci, entra no site do Cresci, agenda lá uma visita, lá uma orientação com o Flaviano. Tá com dúvida aí? Não fica com a dúvida, cara. Você não é advogado. Você tem que vender. E vender com segurança, não é? E às vezes as pessoas não procuram, né, essas coisas assim para ter melhor resultado, tal. Já foi o tempo, né, de fazer coisas inseguras, porque o consumidor também não está mais aceitando coisas inseguras, né? Não, ele quer segurança. Imagina comprar um imóvel, né? Tem uma máxima, Flaviano, que um cara me contou, olha só, para você que está nos acompanhando. O mesmo corretor que fala que se ele colocar um advogado no negócio dele vai travar, ele resolve não colocar. Aí ele faz o contrato e manda para outra parte. Aí sabe quem liga de volta para ele? O advogado da outra parte. Aí ele fica puto, né? Pô, agora eu vou ter que pôr um advogado. Cara, encurta, faz o que tem que ser feito certo. E mesmo quando é o próprio corretor de imóveis, a imobiliária que tem que contratar o advogado, também é um custo mesmo. Não pode ser visto como um custo. Tem que ser visto como um investimento, porque vai evitar dor de cabeça. Eles investem 5, 8, 10 mil reais em marketing para tráfego pago e tá tudo bem, tem que investir mesmo, mas quando chega nessa horinha aí, faz, não. Nós faz aqui mesmo, a gente resolve aqui. Então, assim, obrigado pela sua participação aqui. Realmente, cara, eu fico maluco quando eu falo contigo aí, porque realmente dá para entender claramente tudo que você fala, né? Se vocês tiverem dúvida, tiverem alguma necessidade, entra no site do Cresci, ou então segue o Flaviano, tem aqui o Instagram dele aqui, ó. Você dono de incorporadora ali de Camboriú, Balneário Camboriú, Itapema, tal. Você precisa passar essas informações aí, né, para tua equipe, para o teu time aí. Cara, dá uma ligada, entra em contato com o Flaviano. O Flaviano ali tem assim um entendimento, conhecimento riquíssimo de orientação para passar para vocês ali, tá bom? Flaviano, muito obrigado. Obrigado, quer falar mais João. Fala mais ali para a nossa audiência. Obrigado pela audiência, estou à disposição. Realmente o objetivo é esse, né, de traduzir o direito e, como entusiasta do direito imobiliário, torcer para que esse mercado imobiliário cresça cada vez mais e seja um sucesso para todos, diminuindo os litígios. Amém. E olha só, não só isso, mas assim, procurar o processo seguro, sabe? Fazer o negócio na legalidade, a coisa toda transparente e tal, vai ser melhor para você. As pessoas querem construir a marca própria, né? Eles falam, o tal do brand. Tá tudo certo, se esquecem do aspecto jurídico. Então, tá dada a dica aqui no EducaPod para você. Se, olha, daqui para frente, se você não se preocupar com o aspecto jurídico das tuas transações, inevitavelmente você não vai ser um especialista, não vai ser visto como especialista, tá bom? Flaviano, meu querido amigo, doutor Flaviano, obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui, uma honra mesmo recebê-lo.
né? Espero que vocês tenham gostado. Então, se tiverem perguntas, escreve ali no chat pra gente, a gente vai responder depois. E a gente vai, na sequência, buscar mais conteúdo relevante para você, corretor e corretora, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham todos uma semana abençoada, maravilhosa, tá bom? E uma semana de segurança jurídica, procurem isso. Obrigado.